queridos, vamos dar continuidade ao nosso tema do mês de março, que é sobre fé. Falamos na semana passada sobre o que é fé. Vocês lembram? Lembra mesmo? O que eu falei? Nós vimos que a fé não é um salto no escuro. Vocês lembram? Sim. Falamos sobre isso. Falamos também que a fé é uma certeza absoluta em Deus. Vimos também a famosa fé mentirosa. Vocês lembram? Sim. O que é a fé mentirosa? Que é aquela fé que não está em Cristo. Quando nós depositamos nossa confiança em outra coisa, passa a ser uma fé mentirosa. E vimos também que para termos a fé verdadeira, só pode vir através da Bíblia, da Palavra de Deus. Amém? Amém. E hoje vamos estudar os níveis da fé. Então, eu creio que todos nós aqui temos fé. Senão a gente não estaria aqui em um domingo de manhã, que poderíamos estar dormindo até mais tarde, domingão. Mas nós estamos aqui louvando, adorando a Deus, porque temos fé. Amém? Amém. Mas a pergunta para nós é: que nível de fé você está hoje? Uma pergunta bem interessante, amém? Que estágio está a sua fé? É o que nós vamos estudar hoje pela manhã. Mas eu quero convidar todos a fazermos uma oração, amém? Deus, obrigado por essa manhã. Te agradecemos, Deus, por nossas vidas. Obrigado porque fico imaginando, Deus, quantas pessoas nesse exato momento não estão lutando contra a vida, não estão doentes em uma cama de hospital, e nós estamos tendo o privilégio, Pai, de estarmos aqui juntos, louvando, adorando ao Senhor, ouvindo Tua Palavra, para que a gente consiga se tornar uma pessoa melhor, porque só assim, Deus, nós vamos nos tornar uma pessoa melhor, imitando Jesus, olhando para a Tua Palavra. Então, que possamos ter esse coração grato nesse momento de aproveitar essa oportunidade, Deus, de ouvir a Tua Palavra mais uma vez. Nós não sabemos nem o que vai acontecer no final do dia, Deus, ou o que vai acontecer amanhã. Então quero pedir em nome de Jesus para que o Senhor Espírito Santo possa nesse exato momento cuidar dos nossos corações, blindar nossa mente, para que a gente consiga absorver a Tua Palavra, e que nós possamos sair desse tempo meditando em qual nível da fé nós estamos, o que nós temos feito com a nossa fé, que nós possamos sair por aquele portão pensando em mudar, Deus, não pelas pessoas, mas de mudar para o Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado pelas canções que já entoamos ao Senhor, obrigado pela ceia, pela oferta. Por favor, Deus, continue falando aos nossos corações. Se o Senhor trouxe pessoas aqui, é porque o Senhor quer que elas ouçam a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Então, trabalhe em nosso coração. O que nós queremos é adorar e obedecer ao Senhor. Obrigado por Jesus que morreu na cruz em nosso lugar, e é por Ele que nós estamos aqui. Amém. Amém. Algumas pessoas acham que a fé vem por tamanho. Você já ouviu aquela expressão que fulano tem uma fé pequena? Não, fulano tem uma fé grande. Quem já ouviu esse tipo de bordão, vamos dizer assim? Mas na verdade Deus não dá uma fé por tamanho para nós. Na verdade Ele dá a mesma medida para todo mundo. Talvez o que esteja acontecendo com você seja que você esteja usando pouco a sua fé. E aí quando você usa pouco a sua fé, você se torna uma pessoa de pequena fé. Se você usa muito a sua fé, você vai se tornar uma pessoa de grande fé. Mas a medida que Deus dá para nós é igual. Então eu tenho muita fé que ao final desse tempo nós teremos um bom conhecimento e olhar para nós e pensarmos o nível de fé que você está hoje. Esse é o meu objetivo nessa manhã, ajudar você a ver o nível da sua fé. Então eu quero falar de 3 níveis, bem objetivo, bem claro, bem intencional. O primeiro nível de fé que eu quero trazer para nós é o nível que
Você acredita porque está todo mundo acreditando. Esse é o nível 1. Você acredita, você tem fé, porque você tem visto algumas pessoas tendo fé. Aqui em Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 10, fala assim: ó, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o meu clamor. Só um minuto, gente. Não dá. Funciona. Desculpa, vamos lá. Vou voltar do começo. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uma história bem conhecida por todos nós. Aqui é a história onde Deus chama Moisés para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito, conhecida por todos nós, amém? Nós não sabemos os números exatos, mas estudiosos alegam que havia nesse contexto 2 milhões de pessoas. Moisés libertou do Egito 2 milhões de pessoas. E essas pessoas, elas saíram dessa escravidão sendo guiadas por Moisés. Então, essas pessoas, elas tiveram que ter fé para seguir um homem e tirá-las da escravidão, do pecado, e levá-las até a terra prometida, como Deus fala aqui para Moisés. Então, e nós sabemos dessa história, que Moisés foi lá falar com o faraó, e Moisés foi até o faraó e falou: olha, Deus mandou você libertar o povo dele, porque Deus quer ser adorado pelo povo dele. E nós sabemos toda essa história do Mar Vermelho, enfim. Só que Deus dá a seguinte instrução para o povo através de Moisés. Continuando aqui em capítulo 3, fala: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Aqui é Deus falando para o povo do plano dele. Então aqui Deus pediu para Moisés falar para o povo: olha, Deus mandou eu vir aqui, e o plano de Deus é esse aqui. Eu vim aqui para libertar vocês dessa escravidão. E aqui a gente consegue já ver claramente esse nível 1 da fé, o estágio nível 1. Porque aqui Deus fala através de Moisés, e Moisés leva isso ao povo. Qual seria o plano? O que caberia ao povo? Acreditar e ter fé que Deus estaria usando Moisés para livrá-los da escravidão. Simples assim. Só que quando a gente olha para a fé, independente do nível, estamos no nível 1, vamos para mais 2. Mas independente do nível, vai existir duas coisas: os benefícios e os prejuízos. Nesse nível 1, nesse estágio 1 da fé, temos um benefício, que é apenas sair do lugar. Esse é o benefício que tem nesse nível 1. Olhando para o povo de Israel, qual era o benefício? Eu estou na escravidão, eu sou escravo, alguém vai vir me libertar, eu vou sair e não vou ser mais escravo. Esse é o ponto. Talvez o pessoal, o povo de Israel, talvez eles pensaram:
Bom, estou aqui no Egito, não tenho nenhuma perspectiva de vida, estou sendo escravo, aparece um cara aqui chamado Moisés falando que vai libertar o povo, estou indo. E talvez alguns viram uns indo, falou, eu não vou ficar aqui sozinho, então se o povo está indo, eu estou indo também. E passaram a seguir Moisés. Então quando a gente olha para esse cenário, é um cenário bom, não é verdade? Você está numa escravidão, você se move e sai da escravidão. Isso é ótimo, é muito bom. Mas com certeza, muitas dessas pessoas, quase 2 milhões, seguiram Moisés, não porque acreditaram que Deus estava os libertando, que Deus estava indo à frente, mas muitos seguiram Moisés porque viram outras pessoas seguindo. Muitas não tiveram convicção de que era o próprio Yahvé, que era o próprio Deus que estava libertando eles daquela escravidão. E isso se aplica a nós hoje. Porque quantas áreas da nossa vida nós não fazemos coisas porque vemos outras pessoas fazendo? Quantas vezes, talvez você esteja fazendo isso hoje? Faço tal coisa porque eu vejo tal pessoa fazendo. Porque isso é descolado. Porque isso é legal. Mas existe um problema nisso, quando você faz isso. O problema é que, independente do que seja a situação ou do que você está almejando, quando você dá um passo baseado em outra pessoa, você não sonhou por isso, você não acreditou nisso, você não planejou isso, você não viu isso como um alvo para a sua vida, você só está fazendo ou fez porque viu alguém fazendo. Não foram metas suas. Faz sentido isso? Amém? E sendo bem sincero, não tem nenhum pecado nisso. Não estou falando de pecado. Não tem pecado nisso. A grande questão é que você fica numa posição limitada, em um nível de fé raso. Você só faz as coisas porque você vê as pessoas fazendo. E o que eu vou falar aqui pode até escandalizar alguns. Mas tem muita gente dentro de igreja que vai para a igreja porque segue outras pessoas, que não tem o menor entendimento do que é a igreja, porque canta, o que tem a oferta, o que tem a pregação. Ah, eu vou para o culto porque minha mãe vai, eu vou. Ah, meu irmão vai, é legal, eu vou lá. Ou porque o meu meio social, os meus amigos são cristãos, então se eu não for, pega mal, né? Eu vou ter um assunto na semana para poder falar. Tem muita gente que se move pela fé fazendo coisas porque está todo mundo fazendo, em moda. E aí, nesse estágio 1, qual é o grande problema? O problema é que você fica vivendo a vida daquele famoso bordão, né? A Maria vai com as outras. Mas você não tem convicção, você não cria convicção, você não tem base. Sou cristão, mas qual a base que você tem? Não sei se vocês já viram, mas eu já vi. Pessoas que casam porque os amigos começaram a casar. Ah, eu não vou ficar solteiro. Aí acha alguém, a pessoa às vezes vê que não é a pessoa certa, mas casa porque não quer ficar solteiro, porque está todo mundo casando e eu vou casar também. E aí depois passa os próximos 30 anos da vida sofrendo igual um condenado, porque quis fazer o que estava todo mundo fazendo. Alguém já viu isso? O grande problema disso, novamente, de fazer porque está todo mundo fazendo, é que você não consegue lidar depois com o processo que a fé vai te exigir. Porque Deus não quer que a gente fique só no nível 1. Precisamos crescer, amadurecer, mas nesse nível 1 não tem como. Por isso que a gente vê muitas pessoas saindo da igreja,
Pessoas abandonando a Deus, porque não criam convicções. Porque às vezes fazem coisas porque outras pessoas estão fazendo. E isso é muito triste. Por exemplo, Moisés, ele teve a fé verdadeira e falar: eu vou sair do Egito. Moisés teve convicção de falar assim: eu vou tirar o meu povo do Egito. Eu vou conduzir esse povo pelo deserto. Essa foi a fé de Moisés. Eu sei que tem mais de 2 milhões de pessoas, mas eu vou fazer porque é a minha fé, é a minha convicção. Moisés não fez isso porque ele viu outras pessoas fazendo. Leandro, mas como que você pode afirmar que as pessoas que seguiram Moisés o seguiram sem fé? Qual é a base que você tem para você falar isso? Simples. A fé bíblica é a certeza absoluta. Faltou o slide. Absoluta e total em Deus. Para pensar nessa história. Moisés liberta o povo do Egito. Poucos dias depois, quem começou a reclamar? Quem começou a falar no meio do caminho: ai, que saudade das cebolas do Egito? Moisés, nós queremos voltar para lá, porque ela era melhor do que aqui. Foi o povo, não foi Moisés. Espera aí, gente. Êxodo 16. Olha o que fala aqui nessa passagem. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou. Toda a comunidade. Os 2 milhões reclamou com Moisés. Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, dizendo-lhes aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Essas pessoas com nível 1, que a gente está vendo aqui, elas sofrem bastante. Elas sofrem emocionalmente bastante. Porque dificilmente elas criam convicções. Por quê? Porque a sua fé é baseada no que os outros fazem. É baseada no que os outros estão falando. Não é baseada nas promessas de Deus. E essas pessoas de sofrerem ainda são as pessoas que às vezes causam mais problemas em grupos. Ou igreja, ou no trabalho, ou faculdade, ou seja lá o que for. Sabe por quê? Porque as pessoas desse nível 1, é o que nós estamos vendo aqui. Elas dão os passos, mas no primeiro momento começa a murmurar. Ninguém obriga elas a darem os passos, mas murmuram, reclamam, e são ingratas. Começam a culpar os outros, porque ela não deu um passo com fé em Deus, porque ela não deu um passo baseado no que a Bíblia fala. Ela deu um passo baseado no que os outros estão fazendo, e aí é o que se torna pessoas murmuradoras. Isso é muito triste. Uma pessoa que dá passos de fé, e eu acho que você deve conhecer alguém assim, dificilmente murmura, dificilmente reclama. Por quê? Porque ela deu o passo confiando em Deus. Ela sabe que Deus está cuidando, ela sabe que Deus está no controle,
E ela espera o agir de Deus. Pessoas que estão no nível de fé verdadeira, é assim que elas agem. Eu não sei como que você se vê hoje. Se você é uma pessoa que reclama das coisas, murmura muito das coisas, acho que você pode pensar em alguns passos anteriores. Por que você deu esse passo? Por que você fez tal coisa? Foi base em quê? Foi base em quem que você fez? Porque se foi baseado em Deus, você deveria confiar em Deus. E essas pessoas de nível de fé 1, que a gente está falando aqui, elas são um péssimo marketing para Deus. É um péssimo. Porque elas falam de Deus, elas falam que são cristãs, divulgam o nome de Deus, mas não tem nenhum resultado que Deus promete. Porque ela oscila muito. Oscila. Fala de Deus, mas as pessoas não veem Deus na vida delas. Porque elas fazem as coisas não é baseado em Deus, em outras coisas, em outras pessoas. Um outro problema de fazer porque está todo mundo fazendo é que quando as pessoas começam a fazer as coisas erradas, você também faz. Que você não tem direção própria, às vezes você não tem uma opinião própria, você não tem convicção. As pessoas fazem, você está fazendo também. Isso é muito triste. Vou fazer algumas perguntas para a gente poder meditar aqui. A sua fé está baseada no que as pessoas estão fazendo em sua volta? Ou sua fé é baseada nas promessas de Jesus? As coisas que você faz na sua vida num todo, igreja, as coisas que vocês fazem aqui, as coisas que vocês fazem lá no seu trabalho, na faculdade, na sua família, você faz baseado na fé, naquilo que Deus espera de um discípulo de Jesus? Ou você faz porque outras pessoas fazem? Você faz porque senão vai pegar mal para você. A sua conduta, onde você está, é baseada na Bíblia ou é baseada naquilo que as pessoas estão fazendo? Amém? Amém. Esse é o nível 1. Vamos para o nível 2? O nível 2 é: você acredita porque está vendo. Esse é o nível 2. Você só tem fé se você vê. Se você não vê, a sua fé é abalada. Quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós olhamos a vida de Jesus, nós percebemos claramente que muitas pessoas seguiram Jesus porque elas viram os milagres de Jesus. Pouquíssimos seguiram Jesus por causa dos ensinamentos de Jesus, ou porque viram e falaram assim: ó, esse é o Messias, viu? A Bíblia fala que esse é o Messias. Pouquíssimas pessoas. A multidão seguia Jesus porque queria ver milagres, multiplicação dos pães, curar um cego. Aí aquela multidão atrás de Jesus. Talvez você esteja nesse nível. Só tem fé se vê alguma coisa acontecendo. Alguém foi aqui curado? Ninguém está sendo curado aqui. Essa igreja eu acho que não é de Deus. Não estou vendo nada aqui. Como que estão os casamentos aqui? Ah, eu não estou vendo bons casamentos. Deus não está aqui. Ou, usando o exemplo do Fernando e da Elis, eu só tenho fé porque eu vi o Fernando e a Elis dando uns passos de fé e eu vi Deus agindo na vida deles. Ah, eu tenho fé. A gente precisa ver para crer. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que, na verdade, esses milagres que vemos são para nos ajudar. É para ajudar a nossa fé. Mas não é para nos fazer ficar dependentes de milagre. Só de estarmos vivos, respirando e tendo a graça de Deus já é um milagre todo dia. Você tem uma casa,
você come todo dia, você tem uma cama para você dormir, você tem saúde, isso já é um milagre. Basta. Mas às vezes a gente não tem essa fé. Às vezes é uma fé baseada no que vê. E olha o que a Bíblia fala. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não esperamos. Quem tem essa fé está indo de encontro à Bíblia. Porque a Bíblia fala diferente. A fé é o que nós não vemos, mas é o que nós acreditamos. É o que nós confiamos em Deus. A fé verdadeira é baseada nisso. E qual é o grande problema desse nível 2 que eu estou falando? É que quando você deixa de ver, você deixa de acreditar. Aí é complicado, porque você vai ficar o tempo todo querendo buscar, querer ver alguma coisa. E é quando você não vê, a sua fé decai. A sua fé some. Olha uma escritura para dar base para o que eu estou falando. João capítulo 20. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus ele aparece e a primeira coisa que ele faz é: Tomé, vem aqui. Olha lá, toca aí. Um ponto importante nesse nível de fé que a gente pode perceber, olhando para Tomé, que pessoas que têm esse nível de fé, não é qualquer milagre que vai convencer ela. Não é qualquer milagre. Precisa ser um milagre que convença ela. O que Tomé falou: eu quero fazer isso, eu quero ver aquilo, porque se fosse qualquer outra coisa, não sei. Jesus ressurreto, eu vi ele morto na cruz, mas ele entrou aqui como? Será que não tem alguma porta aqui aberta? Como que ele entrou aqui? Eu não sei, cara. Ainda bem que nesse tempo não tinha cirurgia plástica, né? Então, quando Jesus mostrou para ele ali o furo nas mãos, nunca eu consegui pensar. Acho que ele foi no médico antes, fez um furo lá, tomou uma anestesia. Pessoas com esse nível tem que ser o tipo de milagre que elas querem ver. Se não for do jeito que elas querem, não sei. Eu acho que a Bíblia não é tão verdade assim. Não sei. Tem uma coisa que não está me convencendo. Acho que não foi bem assim. Acho que não é assim não. E a gente acaba tendo esse nível de fé, que é um nível de fé não muito boa. Na verdade, isso é um tipo de fé perigosa. Por isso que a gente vê igrejas cheias pregando sobre milagre. Igrejas inchadas. Milagre, venha buscar sua bênção. Milagre. E aí você vê a vida das pessoas, com todo respeito, às vezes está pior do que uma pessoa que não lê a Bíblia, pior do que uma pessoa que não vai num culto, pior do que uma pessoa que não fala que é cristã. Mas está vendo milagre. E olha o que Jesus fala para Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A fé verdadeira não é baseada naquilo que a gente vê, mas sim naquilo que Jesus disse, naquilo que está na Bíblia. E Ele promete para aqueles que têm fé sem ver, que eles vão ter um coração feliz, vão ter um coração em paz. Felizes os que não viram e creram. Como anda a sua fé? Sua fé tem sido baseada no que você vê?
nos milagres na sua vida. Se Deus me abençoar, eu tenho fé. As coisas estão indo tudo ruim para mim, eu não sei se eu tenho fé, porque as coisas não estão indo tão bem para mim. Isso é fé? Você tem tido fé nas promessas de Cristo ou naquilo que você ouve de pessoas? Como que está a sua fé? A sua fé ela é abalada por você não estar vendo nada na sua vida? Você duvida de Deus por não estar vendo nada? Será que isso é fé? Uma coisa interessante que você está falando é que antes de eu vir nessa igreja de vocês, eu fui muito na congregação. Minha vida inteira, na verdade, 10, 12 anos, se não me engano, eu fui só na congregação. E lá você ouve muito sobre esses milagres que você acabou de mencionar. E é interessante que você falou agora sobre milagres, porque às vezes ele ouve todo o milagre que a outra pessoa passou, e ele por estar naquele lugar, ele fala, quando é a minha vez que eu vou ver esse milagre? Ele espera ansiosamente para aquele milagre que nunca vai vir, às vezes. E isso é tudo porque ele não mudou, mas ao mesmo tempo ele mudou a fé do outro, a todo instante em Deus, que ele ia passar por aquele fé, ele não mudou a dor do outro. Sim. Em todo esse momento também. Amém. É muito interessante que eu vejo a fé como um fogo que nunca apaga. Da mesma forma que tem chamas que são facilmente apagadas, no vento frio, no vento, uma menor brisa que seja, apaga ele, uma chama intensa e forte, pode vir de neve que for, o vento que for, ele nunca vai se apagar. Amém. Obrigado, Vitor. Obrigado. Muito bom. Então vamos para o nível 3 para a gente encerrar. Então, nível 1, uma fé que é baseada naquilo que os outros estão fazendo. Nível 2, baseado naquilo que se vê. E o nível 3, você acredita sem duvidar. Eu não preciso ver para crer. Deus não precisa me provar nada. Eu não preciso fazer o que os outros estão fazendo. Eu faço porque eu mesmo sei que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Essa é a fé nível 3. E nós temos um ótimo exemplo na Bíblia que vai nos dar essa base. Romanos, capítulo 4, do 18 ao 20 fala: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Todos nós aqui sabemos do contexto de Abraão, sabe? Que Deus havia falado para ele que ele teria uma descendência, então ele tinha que ter um filho, mas aqui ele já tinha mais de 100 anos. E isso é incrível, porque como que uma pessoa vai ter fé em algo onde ela não tem base nenhuma? Porque até Abraão estar aqui, ninguém tinha passado por isso. Não tinha menção de história alguma de um homem com mais de 100 anos, uma mulher assim, que tinha tido um filho. De onde você tira esperança e fé para falar, eu vou confiar em Deus, eu vou esperar em Deus, e isso vai acontecer? Isso é maravilhoso. Romanos 4 fala: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Contra toda a esperança, diz o texto, contra tudo, contra todos, contra a ciência, contra qualquer outra coisa, Abraão e Sara tinham a fé nas promessas de Deus. E onde que estão essas promessas?
na Bíblia. Precisamos entender a Bíblia para saber quais promessas são essas que Deus nos dá. Não podemos cair nesse conto do vigário de ver um homem falando e crer tudo. Não, você precisa ir atrás e entender essas promessas. E nós estamos dispostos a te ajudar, se você quiser. Não sabemos tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente está compartilhando com as pessoas. Então, se você está nos visitando hoje, você quer estudar a Bíblia, quer entender melhor o que é fé, olha, teremos a maior satisfação de sentar com você no dia melhor para você, o horário melhor para você e conversar sobre a Bíblia. Vamos te ensinar algumas coisas bem legais, mas também estaremos abertos a poder aprender com você também. Vai ser uma troca muito legal. Mas onde o foco principal é a gente entender as promessas de Jesus para a nossa vida. Muitas das vezes as situações da vida, da nossa vida, nos levam contra a esperança. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei como está a sua vida emocional, espiritual, física. Eu não sei como que você está, mas Deus sabe. E às vezes o que você está passando hoje, você pode pensar, mas é impossível isso. Não tem como isso. Talvez assim como Abraão e Sara estavam aqui. Mas é possível você ter fé a partir do momento que você acredita nas promessas de Jesus. A fé é uma confiança total e absoluta em Deus. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que Deus espera que nós tenhamos. Essa é a fé que a gente precisa buscar com tudo que nós temos. Essa é a fé que Deus espera de nós. Esse nível de fé precisamos alcançar. Se você não está nesse nível de fé, nem sei se eu estou nesse nível de fé, mas a gente pode buscar ajuda. Podemos ser abertos uns aos outros e buscar ajuda. Para a gente encerrar aqui, que nível de fé você está? É um nível de fé baseado na fé de outras pessoas? Por que você está aqui hoje? É uma fé baseada só naquilo que você está vendo e ouvindo? Ou temos tido uma fé baseada nas promessas de Deus hoje? Pense, a gente não pode ter uma vida baseada como o povo do Egito. Não podemos ter uma fé baseada em Tomé, mas uma fé baseada em Abraão. Então eu quero encerrar por aqui para não se prorrogar muito. Na semana que vem nós vamos falar sobre os benefícios de termos uma fé verdadeira. Quais benefícios nós temos quando temos uma fé verdadeira? Então, se você quer aprender um pouco mais, na semana que vem a gente vai falar sobre esse tema. E eu preciso encerrar o curso, depois a gente conversa. E na semana que vem a gente pode falar sobre esse assunto. E, como eu falei, se você quer estudar a Bíblia, busque a pessoa que te convidou, ou busque algum de nós aqui. E vamos ter o maior prazer de poder te ensinar um pouco mais daquilo que a gente sabe sobre fé. Amém? Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Pai, eu oro muito pelo nosso coração de cada um que está aqui, para aqueles que já se consideram um discípulo de Jesus, um cristão, para aqueles que talvez estejam no processo, para aqueles que estão nos visitando. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que é impossível agradar ao Senhor sem fé. Então nós precisamos ter fé, Deus, nós precisamos crescer em nossa fé. Mas nós somos pecadores, Pai, somos falhos, erramos a cada dia, a cada momento, com nossas ações, com nossas palavras, com os nossos pensamentos. É muito difícil, Deus, poder manter o nosso coração no lugar certo. Nós suplicamos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a crescer em nossa fé. Se tem alguma coisa em nosso coração, em nossa vida, que não está te agradando, nos mostre, por favor, Deus, para que a gente consiga chegar em um nível de fé onde temos essa confiança absoluta no Senhor, essa confiança que nada vai abalar,
que não vai ser milagres que vai nos conduzir para frente, mas é as promessas do Senhor, Deus. Deixa a gente cair, Pai, nesse mundo evangélico que a gente tem visto, de que pessoas têm feito coisas, falam coisas, porque vem outras pessoas falando e fazendo. Precisamos criar as nossas bases espirituais na Tua Palavra, Deus. A Bíblia é a mesma, todo mundo pode ler, mas que o Senhor nos ajude a ter esse aprofundamento espiritual na Tua Palavra, Pai. Então nos ajude a poder ter essa fome e essa sede da Tua Palavra, para que a gente consiga viver uma vida pela fé, como Abraão e Sara teve, Senhor. Obrigado por esse culto. Continue falando nos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais uma canção. Amém.